Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar e ativar os sininhos para as notificações. Compre no link abaixo na Amazon para ajudar o canal e me siga nas redes sociais X, TikTok e Instagram, @MatheusFerrazF. O tema do vídeo de hoje é uma dúvida de um seguidor. Qual a diferença entre citação, intimação, notificação e interpelação? Esse é um tema de importância prática grande, porque muitas vezes o leigo não tem noção do que significa cada uma dessas coisas. E ouve falar, às vezes, não entende bem o que está acontecendo. É normal porque nosso sistema jurídico é um sistema complexo e existe um vocabulário técnico que é próprio do direito, que um leigo estranha, de fato. Né? São coisas que no dia a dia as pessoas não ouvem falar tanto. Mas também é um tema de importância para quem é do direito, do ponto de vista teórico, porque são temas que suscitam confusão até em pessoas que atuam na área. Você vê leis que empregam esses termos de forma errada. Então, eu acho que esse vídeo é importante tanto para a pessoa leiga, que vai entender, afinal de contas, o que são cada um desses termos, mas também para o público especializado que pode se sentir estimulado por essa humilde contribuição a escrever mais sobre o tema, pesquisar mais sobre ele. Bem, vocês sabem que o direito é um fenômeno social. E existe até aquela velha máxima latina, ubi societas ibi ius, ou seja, onde houver sociedade, aí haverá o direito, porque o direito é um fenômeno destinado a regular a relação entre pessoas. Ele é, na linguagem do Pontes Miranda, um processo de adaptação social. Então, o indivíduo, ele dentro de uma sociedade, não pode exercer todas as suas vontades no momento em que quiser. Ele pode exercer a maioria das suas vontades, contanto que elas não prejudiquem as outras pessoas, nem prejudiquem o próprio Estado. Então o direito vai fazer essa delimitação de vontades, ou seja, vai delimitar as liberdades individuais de forma que a liberdade coletiva não seja prejudicada. Existem atos jurídicos que são unilaterais. Nós temos, por exemplo, o testamento, nós temos a doação, nós temos a constituição de fundação, nós temos o perdão, nós temos a confissão. Mas esses atos, eles quantitativamente, no conjunto de todos os atos jurídicos, são poucos. Os atos jurídicos unilaterais, eles, em regra, eles só invadem a esfera jurídica dos outros para beneficiar. Então, o ato unilateral ele não vai prejudicar a outra pessoa, ele vai beneficiar. Então, se você formula um testamento, esse testamento ele vai deixar bens para outra pessoa. Então é algo positivo. Se você doa, a doação necessariamente é algo positivo. Pode não ser, a doação às vezes pode ser uma doação ruim, mas aí você tem as hipóteses lá em que você pode recusar uma doação. Você tem atos, por exemplo, como constituição de fundação. Mas é um ato que é da sua vontade, é um cumprimento da sua vontade, que é feito com dinheiro que é seu, então não vai prejudicar as outras pessoas também. Mas a maioria dos atos jurídicos ela é bilateral ou plurilateral. Nesse caso, você precisa comunicar às outras pessoas de atos, de fatos e de vontades também. Então, é por isso que existem citação, intimação, notificação e interpelação. O primeiro deles é a citação. E a citação ocorre num contexto de um processo judicial. Dentro de um processo, nós temos uma relação em triângulo. Nós temos em um ponto o autor, em outro juiz, e o réu, em outro vértice. Quando o autor ele ingressa com a ação judicial, ele vai até o juízo vai receber a petição inicial, ele vai ver se aquela petição atende aos requisitos do Código de Processo Civil, e a partir daí, ele vai, por meio de um despacho, por meio de um pronunciamento de expediente, receber essa petição e vai ordenar a citação do réu. Então a citação vai ser esse ato, por meio do qual o réu toma ciência de que responde a um processo judicial. A citação também tem mais duas funções importantes. A citação ela vai servir como um ato que vai induzir litispendência. Na prática, vai dizer que aquela questão vai ser discutida naquele processo, não vai poder haver outro processo com o mesmo objeto e com as mesmas partes. Então, se houver, ele vai ser extinto, porque a questão vai ser discutida ali. E também vai constituir em mora
o devedor. Ou seja, a citação vai ser aquele momento, né? Se há litígio, vai ser aquele momento em que o devedor vai ser considerado inadimplente, vai ser considerado que não pagou, que não cumpriu a obrigação. Isso é importante para a contagem de encargos em questões controvertidas. Não vou entrar nesse mérito porque não é o tema do vídeo, mas se quiserem também falar um pouco mais sobre essa questão de juros, de encargos, podem deixar aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre isso. Então, a citação também tem uma função importante porque quando você entra com ação, o despacho que ordena a citação, ele interrompe a prescrição, ou seja, a contagem da prescrição, ela zera. Então vejam, a citação ela tem uma função específica dentro do contexto processual. Do mesmo jeito é a intimação. A intimação é o ato processual pelo qual se dá conhecimento de algum ato ou fato. Então, por exemplo, quando ocorre a prolação de uma sentença, quando o juiz ele redige a sentença, assina, coloca a sentença lá no sistema, é preciso dizer às partes que aquela sentença está lá, para que elas tomem ciência e eventualmente recorram, né, ou dê início ali a algum ato que elas julgam necessário. Então, quando você tem a sentença, você vai e gera uma intimação. E a intimação, em geral, é feita na pessoa do advogado, porque a parte já constitui o advogado, e é o advogado a receber, porque é ao advogado que cabe a prática do ato do recurso, ou de qualquer outra medida que ele julgue importante, né? Se o recurso ele não tiver efeito suspensivo, por exemplo, você tem que comunicar ao advogado para que o advogado, né, ordene ao juiz que dê início ao cumprimento de sentença, etc. São questões processuais. Então a citação e a intimação, elas são restritas ao universo processual, certo? E aí nós entramos em notificação e interpelação. Então o que seria a notificação? Bem, lá no Código de Processo Civil está escrito o seguinte: quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outra pessoa sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência do seu propósito. Então, o que é isso? Por exemplo, eu desejo vender um crédito que eu tenho, vamos supor, uma cota de consórcio que eu tenho. Eu tenho uma cota de consórcio, essa cota está ali parada, e eu quero vender aquilo. Então, eu posso vender, porque aquilo ali é meu. Mas eu preciso notificar a administradora do consórcio de que eu vendi, né? Porque, eventualmente, quando essa cota ela for contemplada, não vou ser eu que vou receber, vai ser a outra pessoa. Então, para que eu não receba erradamente e a outra pessoa saia prejudicada, eu comunico, né, ao devedor que eu vendi, que eu cedi aquele crédito. Então, a notificação, ela comunica um fato. Olha, eu vendi esse crédito. Então, quando você for pagar, não pague a mim, pague a outra pessoa, certo? Outro exemplo de notificação. Quando eu vou realizar a venda de um bem, a venda de um bem que eventualmente, o trespasse, por exemplo, né? O trespasse é um exemplo interessante de notificação. Quando eu vendo um estabelecimento empresarial, um conjunto de bens, né, que são organizados para atividade empresarial, eu preciso, pela lei, notificar os devedores para que eles aprovem essa venda. Então, esse é um requisito do trespasse, da venda do estabelecimento empresarial. Então, a notificação ela tem um espectro bastante amplo. Por exemplo, eu posso notificar o fulano a respeito de uma determinada situação. Sei lá, fulano, ele me ofendeu. Eu não gostei da ofensa. Mas eu, antes de entrar com o processo, eu digo assim, eu vou notificar o fulano, vou dizer que eu não gostei desse ato, né? E aí eu vou dizer para ele, olha, fulano, eu não gostei desse ato, eu quero que você apague esse vídeo ou apague esse post que você fez contra mim, para que eu não entre com um processo judicial contra você. Então mostra da minha parte uma tentativa de negociar, de dizer, fulano, eu não quero prejudicar você, eu não quero entrar com um processo contra você pelos custos que envolve mover um processo judicial, então eu peço que você remova o conteúdo desse vídeo. Uma notificação ela não tem o peso de um processo, ela é só um aviso. Ela é uma forma de você deixar a pessoa ciente de que ela cometeu um ato ilícito, e aquele ato ilícito pode gerar uma consequência. Então, é importante que a notificação ela seja feita até por uma questão de demonstração de que você teve a boa vontade de negociar. Isso pesa muito e mostra que você não é uma pessoa que gosta de barraco. Existe o estereótipo de muita gente do advogado barraqueiro, mas a verdade é que o juiz vem com muito maus olhos advogados que são barraqueiros. O ideal é que o advogado seja uma pessoa que
tente resolver o problema. É claro que existem hipóteses em que é inevitável entrar com a ação judicial, mas no que for possível negociar, nós tentamos a negociação. É o melhor, todo mundo sai ganhando, ninguém se prejudica e a vida segue. Eu acho que às vezes é melhor você abrir mão de certas coisas do que se prejudicar, perder tempo, dinheiro e muitas vezes se submeter a algo que tem um resultado se submeter a algo, desculpe, que tem um resultado incerto. Porque o processo é uma loteria. Às vezes você entra com a ação e aquela ação não dá o resultado que você esperava. Porque o juiz ele tem um livre convencimento dele. Ele pode decidir uma coisa, pode decidir outra. Você não sabe. É uma loteria. Então, é importante a notificação. Por quê? Porque a outra pessoa ela não vai poder ignorar aquilo. Ela sabe. Então, se ela agir de maneira errada, você tem uma prova. Você diz, olha, ela fez isso porque quis. Porque eu disse, né, eu disse que aquilo aconteceu. Então, se a pessoa paga a mim na sessão, eu digo, olha, eu notifiquei. Então, a pessoa que deveria ter recebido, que se veja com o devedor. Entendeu? Então, a notificação tem essa importância, porque ela deixa claro um acontecimento. E diz, olha, não ignore isso, porque é importante. A interpelação, por último, ela é importante porque ela tem a função de constituir em mora. O que é mora? Mora é aquele momento em que a pessoa deixou a dívida vencer e não pagou. Então a interpelação ela é importante para determinados tipos de mora. Porque existem determinados tipos de mora que elas se constituem por si mesmas. Então, por exemplo, se eu devo uma fatura de cartão de crédito, no dia do vencimento, a administradora do cartão não precisa me notificar. Por quê? Porque eu sei a data em que aquilo ali venceu. Mas existem determinados tipos de obrigação que exigem que eu interpele o devedor para que ele saiba que houve vencimento e para que ele pague. Né? Ou, se for uma obrigação de não fazer, eu preciso interpelá-lo para que ele não pratique mais aquele ato. Então a interpelação tem essa função de dizer, olha, você descumpriu a obrigação e eu quero que você ou pague ou se abstenha da prática daquele determinado ato. Então a interpelação tem uma função específica dentro de situações em que não houve o pagamento, não houve o adimplemento da obrigação, ou seja, a obrigação não foi cumprida pelos meios naturais. Então é preciso que eu vá lá e chame o devedor e diga, devedor, cumpra com o que você prometeu. E a interpelação também tem uma função importante naqueles atos em que é preciso que o devedor haja, ou seja, naquelas obrigações em que é preciso que o devedor haja. Então, por exemplo, se eu tenho uma obrigação alternativa, dou o exemplo do mútuo conversível. No mútuo conversível, você tem um empréstimo que ele pode ser convertido em participação societária. Mas é preciso que eu, em determinado momento, eu interpele o investidor, o mutuante, para que ele decida, você vai querer receber o mútuo de volta ou você vai querer converter esse valor em participação societária. Então a interpelação cumpre essa função. Por quê? Porque existe um ato que depende da vontade do mutuante. Eu preciso que ele seja chamado a praticar aquele ato, porque eu não posso praticar. Então, pessoal, esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui embaixo, sugiram temas para novos vídeos e até a próxima. Tchau!